Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Comfort e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Maligno, o novo filme dirigido e escrito pelo James Wan, o mesmo diretor de Invocação do Mal, Sobrenatural, Jogos Mortais e vários outros filmes de terror que fizeram bastante sucesso aí nas últimas décadas. Teve gente que chegou a falar que ele era o novo mestre do horror. Não estou muito certa disso, mas eu estou certa que eu não gostei tanto assim de Maligno quanto eu pensei que eu fosse gostar. Eu tava bem animada e bem ansiosa pra esse filme. Quando eu vi que ia ser o primeiro projeto de James Wan no terror em bastante tempo, assim, foi o primeiro filme que ele dirigiu depois de uma leva de filmes aí que ele só produziu. Eu tava ansiosa, eu tava animada, eu vi o trailer, eu fiquei empolgada e assim, eu fiquei decepcionada. O filme tem alguns conceitos e uma ideia bem legal, apesar de não ser tão original. Vou falar disso mais pra frente, mas isso também não me importa muito. Eu não ligo muito. Se o filme é bom, não me importa se a ideia dele não é 100% original, assim, sabe? E no terror é bem comum a gente encontrar inspirações em outros filmes, em filmes que homenageiam outros filmes, enfim. Não foi esse o problema, né, na minha opinião. Ele não acerta no tom, eu diria. Enfim, vamos falar sobre ele e sem spoilers. De forma bem resumida, Maligno conta a história de uma mulher que se vê sendo capaz, mesmo que inconscientemente e até não intencionalmente, se projetando em cenas de crime cometidos por uma determinada pessoa. Ela se vê nessas cenas, ela vê os crimes enquanto eles estão acontecendo e ela não pode fazer nada. É só isso que eu vou contar sem estragar. Eu achei o conceito visualmente, como isso é trabalhado, muito legal. Assim, quando ela vai para esses lugares, a mente dela vai para esses lugares, todo o ambiente ao redor começa a desmanchar. É um filme visualmente muito legal. Porém, de novo, eu acho que ele peca em algumas coisas, agora eu vou falar sobre elas. O filme começa num hospital psiquiátrico, parece que é uma clínica psiquiátrica, é um hospital bem grande na real, com uma médica, a chefe de uma equipe de médicos, narrando a dificuldade que ela tem em tratar um paciente específico que parece ter poderes paranormais. Isso tá logo no começo do filme, então não é um spoiler, tá? Esses poderes envolvem controle de eletricidade, transmissão de pensamento em aparelhos de rádio, uma coisa bem legal, bem MK Ultra, bem sci-fi, assim. E depois que você passa por esse começo, você entende um pouco desse personagem, o que tá acontecendo ali, o filme já corta pro futuro, que na real é o presente, porque essa cena inicial se passa ali nos anos 90. E aí, no presente, você começa a acompanhar essa mulher que eu falei. O começo do filme tem um tom muito de humor, de terror, humor ali, meio sci-fi. E eu ia gostar muito se o filme seguisse essa vibe. O problema é que ele segue essa vibe, ele não se leva tão a sério no começo, só que em alguns momentos ele se leva muito a sério. Então o negócio fica muito confuso e destoa, sabe? Eu gosto muito de filmes de terror com elementos de comédia. Tem um filme que chama House Bones, inclusive, que é um filme de terror australiano, terror comédia australiano. Eu achei ele muito bom, muito, muito bom. Tem um filme mais recente que eu sinto que o James Wan se inspirou, porque tem uma temática um pouco, não parecida em história, mas um jeito de narrar muito semelhante, que chama Mandy. É um filme, eu já falei desse filme quando eu citei A Cor que Caiu do Espaço aqui, mas é um filme bem... Ele não se leva a sério também, ele tem vários elementos de horror, mas ele parece um faroeste de horror, sabe? Uma coisa meio... Tem um nome pra isso lá fora, eles chamam esse tipo de filme de camp movies, né? Que é cafona, resumidamente é uma tradução pra cafona. Funciona muito bem quando o filme não se leva a sério, com propósito de entretenimento e diversão e de fazer homenagens aos outros filmes de terror. E eu sinto que Maligno tem um pouco disso. E tentou ser isso, mas ali no meio, em alguns momentos, perdeu a coragem de ser isso e se levou a sério demais. E isso pra mim foi o que mais me decepcionou no filme como um todo, sabe? Porque se ele fosse pra esse lado totalmente cafona e piegas e sci-fi e etc, eu ia ter curtido muito mais. Mas quando ele se leva a sério, ele vira um outro filme e aí fica muito fora de tom. Tem uns diálogos muito cafonas e muito piegas que funcionariam muito bem pra fazer a gente dar risada se ele não tentasse se levar tão a sério em outros momentos. O filme fala sobre várias coisas interessantes e pesadas de serem abordadas, como abuso, assédio, violência doméstica. Só que, de novo, ele fala desses assuntos pesadíssimos e logo depois tem uma cena super cafona e engraçada. Então, realmente não condiz uma cena com a outra. Parece que o filme tá... Parece que não... afinaram o violão na hora de fazer o filme. Foi esse sentimento que eu tive. Como eu falei,
Ele se inspirou, claramente, tá claro que ele se inspirou nesses filmes desse estilo ali, Mandy, que eu comentei anteriormente, em outros filmes que o Nicolas Cage tá participando. Aliás, ele entrou numa onda de fazer filme assim, como Five Nights at Freddy's e outros filmes de terror e comédia nessa linha, assim, bem, sabe, com muito escrachado, que realmente é feito pra homenagear um terror clássico ao mesmo tempo que tem humor. Outra coisa, muitas pessoas falaram, eu ouvi muitas pessoas comentando que era muito difícil adivinhar pra onde o filme tava indo, sabe? Pra onde o filme tava trilhando. E assim, logo no começo já dá pra perceber, quando termina aquela cena inicial no hospital, começa a mostrar vários recortes de jornal enquanto tá aparecendo os créditos do filme, os créditos iniciais. E assim, ali você já consegue entender mais ou menos pra onde a história vai e o que cada personagem é naquela narrativa. Você pode não entender 100%, mas pelo menos um pouquinho você entende. Então assim, ele não é tão surpreendente assim. Ao mesmo tempo, quando eu falei que eu não achava ele tão original, é porque ele lembra em algumas coisas um episódio de uma série chamada Mestres do Horror, uma série bem antiga, muito antiga, tipo, sei lá, ela parou de ser feita em 2010, eu acho, tipo, é muito antiga mesmo. E é uma série com 3 temporadas, que cada episódio de cada temporada é dirigido e escrito por um diretor de terror conceituado. Então tem o Dario Argento, tem, na época tava vivo ainda, né, esqueci o nome dele, gente, que fez Freddy Krueger e criou Pânico. Enfim, tem um episódio dirigido por ele também, pelo Clive Barker, eu acho que também tem, né, de Hellraiser e Candyman. Inclusive, não sei se vai entrar ao ar depois ou antes desse vídeo, mas eu gravei um vídeo também sobre o novo Candyman. Essa série tem um episódio dirigido pelo diretor japonês Takashi Miike, que se chama Imprint. E tem um conceito semelhante em algumas coisas com Maligno. E eu acho que Imprint foi bem melhor trabalhado, porque é um filme bem mais esquisito e que se leva muito mais a sério e é muito mais incômodo, sabe? Eu acho que como terror ele é muito mais eficaz do que Maligno. É isso. Essa é a minha opinião sobre o filme, sem spoilers, livre de spoiler. Talvez se você viu o Imprint, isso tenha sido um spoiler, mas provavelmente você não viu. Porque pouquíssimas pessoas assistiram Mestres do Horror. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já assistiu Maligno e você quer me contar o que você achou, comenta aqui que eu vou querer saber. E aproveita e me conta qual é o seu filme favorito do James Wan, que eu também vou querer saber. Obrigada por ter assistido até aqui, um beijo grande, tchau!